Bom dia a todos. Que essa paz que nos envolve agora possa penetrar pelos poros da nossa alma e alcançar o nosso coração, a nossa mente, acalmando o nosso espírito mortal e auxiliando-nos a deixar lá do lado de fora todas as preocupações, solicitações, dificuldades e desafios que são tão comuns na nossa faixa de evolução. Mas queremos reservar alguns instantes nessa manhã para alimentar a nossa alma, nos aproximar de Jesus, o nosso Mestre muito amado, e trocar com Ele um abraço muito longo de fraternidade, de luz, que vai nos recompondo espiritualmente, vai organizando o nosso sistema nervoso, que sofreu tanto durante a semana, e vai nos colocando em condições de agradecidos ao Pai de toda a vida, pela oportunidade de nos reunir em seu nome, sob a égide de Jesus, com a permissão do alto e a inspiração dos benfeitores, iniciamos as nossas reflexões dessa manhã. Graças a Deus. O capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma coletânea de preces. Isso não quer dizer que essas sejam as únicas, ou as certas, ou as mais indicadas, mas é apenas uma amostra para que nós saibamos como nos colocar em prece, como fazer as solicitações para as diversas necessidades. Então, lendo essas preces, nós podemos entender o objetivo e passar a fazê-las com as nossas próprias tintas e cores. Por quê? Porque sabemos que a prece, ela não se define pelo que falamos. A prece, na verdade, é definida pelo que sentimos e produzimos. Os benfeitores espirituais já nos disseram que tudo aquilo que a gente pensa e sente se transforma automaticamente em matéria espiritual, no plano espiritual, que interfere no plano material. Então, não só na prece, mas se você cultiva pensamentos de desconfiança, de irritação, de ciúme, de mágoa, será que isso também interfere? Infelizmente sim, porque a lei é uma só. Planta o que quiser, colhe obrigatoriamente tudo que plantar. E pensar e sentir é semeadura. Eu lembro quando eu tinha 17 anos e fui uma das primeiras vezes ao centro e eu soube disso, eu fiquei tão revoltado. Porque eu tinha 17 anos, vocês imaginam os meus pensamentos. E eu achava que eles eram meus. E que não ia interferir em nada. E aí eu fiquei revoltado. Mas até isso eles querem controlar? Você vê como a gente é desequilibrado quando é muito jovem, né? Depois a gente fica desequilibrado muito velho, mas vamos tentando. Então a gente tem que entender que tudo que sai de nós em forma de pensamento ou sentimento é matéria. Eu posso não enxergar, mas ela existe. Prova disso é que nós nos aproximamos de algumas pessoas que têm uma atmosfera agradável, a gente não quer parar de falar. A gente vai em algumas casas visitar parentes, amigos, que a gente fala, eu não sei o que tem na sua casa, mas é tão gostoso de ficar aqui. Tem evangelho no lar, tem oração e vigilância, tem prece, tem bons pensamentos. A mesma coisa, o contrário. Então nós não precisamos mais
nos convencer, nós já sabemos. O nosso orientador, Kardec, nos ensina no capítulo anterior do Evangelho segundo o Espiritismo que nós podemos orar de 3 formas diferentes: agradecer, pedir e louvar. Nós temos o hábito de pedir e enxergamos a prece como um canal de solicitação, tipo saque, chat. Você por ali vai enviar a sua necessidade, a sua aflição e espera ser atendido na medida da sua expectativa, o que não acontece. É o Emmanuel quem nos diz no Pão Nosso que nós, quando oramos, nós não transformamos as leis da vida. Os Espíritos não fazem isso por nós, porque não faria sentido burlar o equilíbrio e as leis de harmonia que o Pai criou para todo o universo. Então, o que a gente pede na prece, na oração? A gente pede a nossa transformação, o nosso fortalecimento para enfrentar os desafios em forma de obstáculo, de provação, de dor, de ausência, seja lá do que for. Neste sentido, o Cristo nos preparou. Tudo que pedirdes em oração vos será concedido. O que isso quer dizer? Que nunca estamos desamparados. Eu vou repetir porque tem gente que ouve, mas não entendeu. Abra o seu coração e a sua consciência para o que vou dizer. Nós, seres humanos encarnados, nunca estamos sós e abandonados da misericórdia e da sabedoria de Deus. Por que estamos enfatizando? O que representa a nossa condição de seres encarnados? Nós voltamos à superfície do planeta, voltamos porque nós viemos do mundo real. Aqui é o transitório, lá é o de verdade, é o definitivo. Então nós viemos de lá em busca de, através do esquecimento temporário de todas as baixarias que nós fizemos, nós reencontrarmos com as situações, seres e comunidades, seja lá o que for onde nós erramos, para ressignificar. Bonito isso, né? A Andréa que me ensinou. O que é ressignificar? Eu tinha um ponto de vista e agora estou alterando isso. O que era desagradável passa a ser um desafio para o crescimento. Se nós tivermos esta visão do que estamos fazendo aqui, o que estamos buscando aqui, nós oraremos com mais facilidade. São os próprios benfeitores, Emmanuel entre eles, que nos diz que a oração é a respiração da alma. Vamos entender um pouco isso. Nós temos corpos físicos que precisa respirar para manter-se saudável e operante. Quem duvida é só tapar o nariz e a boca e ficar um tempo. E a alma? Também. Só que ela não precisa de oxigênio. O que a alma precisa? Do contato com o Pai da vida, através de todas as esferas superiores e representantes.
Ah, mas isso não é importante. Isso nos mantém vivificados, estimulados, operantes, seja a nossa condição evolutiva qual seja. Nós temos o compromisso de subir uma escada sem fim de evolução. Não importa em que degrau nós estejamos, o exercício da prece é o que nos conecta ao grande Pai, ao grande foco doador da vida, e se não tivermos continuamente o contato com essa realidade, nós adoecemos da alma. E o que nos faz afastar? A rotina, o dia a dia, os problemas e dificuldades. Só que estes problemas e dificuldades, essa avalanche enlouquecedora às vezes da nossa vida do dia a dia, elas não são castigos como a gente imagina. Falar, o Pai está me punindo. Quem ama não pune. Dá novas oportunidades de transformação e crescimento. Assim é o Pai perfeito, que ama, é justo, misericordioso e bom. Ninguém duvida. Então, se estamos vivendo uma fase difícil, é porque nós precisamos de transformação interior. E na fase difícil a gente ora para o outro mudar. Pai, toca o coração da minha sogra. Coitada da sogra, né? Mas é só para fazer graça, porque tem sogra que é mais que mãe. Mas nós temos este mau hábito de evitar nos responsabilizar pelas coisas. Nós vamos às igrejas, templos e centros para buscar facilidade, porque a vida está difícil. Então que os espíritos trabalhem para abrir os meus caminhos, para tirar os chupa-cabra da minha vida. Nossa, essa veio de longe, né? E o que é que nós estamos aprendendo com os espíritos? Se você ora dessa maneira, você está fora da equação. Você está pedindo para outro grupo de energias resolverem os seus problemas. Se resolverem, o mérito e o resultado não é seu. Não vale a pena. Então passemos a partir de agora a orar, pedindo lucidez, sustentação da nossa coragem para enfrentarmos a nós mesmos e para transformar aquilo que é possível hoje, no nosso nível de evolução, na nossa maturidade espiritual. Cada um de nós tem um momento. Nós mudamos todos os dias. Mas só mudamos se nós aprendermos a nos transformar diante dos desafios. Como o rio, que ao encontrar uma pedra, ele faz a curva. E não para a sua jornada em busca do oceano. Assim precisamos ser nós. Então veja que interessante. A prece, que era para nós um compromisso tão chatinho como escovar o dente, antes de dormir, depois das refeições, é uma obrigação. Eu faço por disciplina. Tem que fazer, senão debulho os dentes. Agora eu enxergo a prece como uma oportunidade de respiração da minha alma. Sentido figurado, a alma não precisa de oxigênio. No meu trabalho, na minha convivência com as dificuldades da família, nas dificuldades sociais, da saúde física, emocional, dos conflitos interiores,
diante das tragédias do mundo, a minha tendência é surtar. O mundo está sem controle. Não quero nem ter filho para pôr nesse mundo, porque é um caos. E se tem, fica preocupado. O que vai ser da vida dessa criança? Então nós precisamos nos afastar um pouquinho e enxergar toda a situação de longe. Nós estamos vivendo um momento de transição importante da nossa humanidade, onde tudo aquilo que não é, cai. Deu para entender? Tudo que é corrupção da alma, dos valores, agora aparecem, amadurecem e apodrecem com a velocidade da luz. Então é muito feio da gente ver, é muito assustador da gente enxergar, mas não tem nada sem controle. Tudo está sob o amparo das leis de Deus e com a presença misericordiosa dos seus representantes. Sendo assim, nós estamos fora dessa história? Não. Então a gente faz operação do coração, da catarata, do umbigo caído, de tudo que tiver. Porque nós estamos pondo em ordem a nossa casa interior, com a ajuda do alto. Não é uma perseguição, é uma chance e oportunidade de pôr em dia para iniciarmos uma nova fase, que já estamos iniciando, ao nos reunirmos aqui, confiantes no amparo e na presença de Deus, através dos seus representantes. Quando reservamos um horário importante do nosso dia, da nossa semana, para buscarmos alimentar a nossa alma, a nossa coragem, o nosso bom ânimo, nós já estamos construindo uma página nova. Porque nós não fazíamos assim na outra encarnação. Ah, não, Afonso, você está enganado, eu fazia. Que bom, temos missionários entre nós. Mas eu, por exemplo, estava trabalhando mais para a concorrência do que para a luz. Então agora é a minha oportunidade de aproveitar todas as chances para fazer diferente. Para fazer trabalho e ação com Jesus. A prece é o caminho que nos leva. Por que, Afonso? Nós aprendemos com Jesus, quando ele respondeu aos discípulos, como é que se ora, que nós precisamos do silêncio interior, de ir para o nosso quarto íntimo. O nosso entorno é muito barulhento, ruidoso, poluído. Nós vivemos hoje dias de muita bombardeio de estímulos. Nós usamos esse computador de bolso que nos enlouquece. E é um desafio para o nosso equilíbrio, para a manutenção da ansiedade baixa. Em algum momento, nós precisamos parar e voltar ao normal. O que é que você está me dizendo que eu não estou normal? Não está normal. Está ansioso, está esticado que nem uma corda de violino, e se tocar em você, você pula e gruda no teto. O ombro está aqui na orelha. Todos nós. De tanta estimulação, direta e indireta, de luz, de mensagem, de som, de escrita, de tudo que vocês podem se imaginar. Então a prece é um momento mágico, em que eu tenho que voltar ao meu quarto secreto, voltar para o meu interior. Isso quer dizer calar as solicitações ruidosas do entorno. Quando eu faço isso, e isso, para isso, precisa de treino. Ah, eu não consigo. Quantas vezes você tentou? 2.
Nos últimos 25 anos, 2 vezes não consegui. Então experimenta tentar mais, até conseguir resultado. Nada resiste ao trabalho. Então nós voltamos a atenção para nós mesmos, e aí lá dentro nós vamos silenciar as nossas próprias vozes, o nosso próprio pensamento. Como que a gente tem se comportado ultimamente? Num clima de justificativa e desculpismo. Não, sabe, eu não fui, eu não fiz, mas estava tarde, estava cedo, estava demais, estava frio, estava calor. A gente inventa tudo que vocês possam imaginar. Para tapear quem? Cara pálida. A nós mesmos. Então a prece, o momento da prece, a preparação, é um momento para você calar o ruído de fora, calar o ruído de dentro e se observar. Isso é autoconhecimento. Sugestão da Joana de Anjos, na sua série psicológica. Autoconhecimento. Nós precisamos saber quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde que nós vamos, o que eu tenho que mudar, o que está bom, o que está ruim. Todo mundo faz isso na prece? Não. Vamos passar a fazer agora. Com o tempo, nós vamos nos conhecendo melhor. E quando eu me conheço melhor, eu já não caio mais nas armadilhas, nos gatilhos, nas situações desarmonizadoras. E mais, eu peço força, coragem, equilíbrio, luz e calo, silencio, para que eu possa ouvir a resposta de Deus através dos nossos benfeitores. Anjo da guarda, espírito guardião, você chama do que for. Se eu não fizer silêncio, eu não uso. E é difícil fazer silêncio. Principalmente para quem fala pelos cotovelos que nem eu. Mas é um desafio. Nós estamos aqui para vencer desafio. E com o tempo isso vai mudando a nossa vida, o nosso lar. Eu faço o evangelho toda semana. Esqueci, era ontem. Faz hoje. Não, só a semana que vem. Isso é um rigor de disciplina ou é uma preguiça de fazer? Então, o benefício é nosso. Eu esqueci, vou fazer de novo. A Mônica sabe que tem vezes na nossa vida que nós fazemos evangelho no lar uma vez a cada 2 horas. Porque a situação estava bem difícil. Não era tanto o externo, mas era o interno. E ao fazer todo esse exercício de recolhimento e de sintonia com o alto, nós não só nos fortalecemos espiritualmente, como nós vamos domando a nossa ansiedade, a nossa falsa visão de nós mesmos. As coisas vão clareando. Então orar é um privilégio. E é um direito do espírito encarnado de se reabastecer, como as baleias, né? Vivem lá no fundo, de vez em quando elas sobem para respirar o oxigênio e depois descem. Nós precisamos disso. Quanto mais melhor. O lar que faz isso regularmente, somado à oração e vigilância, cria uma atmosfera de luz. Dos filmes de ficção, é um campo de força. Eu adorava no Perdido nos Espaços, o antigo, não antes do filme. E eles ligavam um botão lá e aquilo fazia um barulhinho e tinha um campo de força. Aí os alienígenas iam tentar entrar e dava aquele... Era uma sensação de segurança. Funciona mais ou menos da mesma forma. Eu acho até que essas séries e filmes são didáticos para nós. Tudo concorre para o bem. Então, dentro deste esclarecimento que nós temos, que antes a gente não sabia, mas agora nós sabemos. E muito se pedirá a quem muito recebeu, o que é muito justo. Então, nós estamos convocados a retomar o nosso treinamento de prece e oração, disciplinando-nos diariamente.
antes de dormir, ao acordar, antes de entrar num ambiente de trabalho difícil. Sabe aquele que tem raios que cruzam, todo mundo com cara de nada, mas por dentro? Às vezes o ambiente doméstico é assim. É o encontro de almas em acerto. Ali sai faísca, raio, trovão, de tudo. Então, uma prece antes de entrar nesse ambiente. E uma prece antes de retornar ao lar. Eu acho isso tão importante. A gente vai para a rua, quem vai para a rua, né, que tem gente que trabalha em casa, mas é a mesma situação. Você se envolve com problemas, com os desafios, você fica com a cabeça quente. Porque isso nos faz crescer a inteligência, a capacidade, e vai servir espiritualmente para o nosso discernimento. Está tudo certo. Mas a hora que acaba o exercício profissional, faz uma prece pedindo a volta ao equilíbrio para o convívio familiar. Mesmo que você more só com uma samambaia, faça isso. Porque nós queremos deixar a confusão do lado de fora do nosso ambiente doméstico. E antes de dormir, a mesma situação. Para podermos aproveitar o fenômeno do sono, onde o corpo dorme como um celular carregando. E o espírito tem condição de lúcido se desdobrar junto a benfeitores espirituais para um período importante de aprendizado, serviço, tratamento e recomposição. Às vezes de encontro de almas queridas. Que a gente não sabe nem o nome, porque não veio para cá, a memória de carne não tem. Mas quando a gente vai para lá, a gente acorda e fala, nossa, eu sonhei com uma pessoa que eu gostava tanto, mas não sei quem é. Então, as possibilidades são inúmeras. Vamos focar nisso ao invés de focar o mundo está acabado, o terremoto da Colômbia, o terremoto da Venezuela. Vamos orar por eles. Nós temos casa, nós temos equilíbrio. É a nossa chance de dar a eles um pouco da nossa empatia, a nossa fraternidade, vibrar esperança, fazer doação para os órgãos sérios. Mas para a ação, nós não podemos ficar parados. Quem fica parado é poste. E nós não somos postes. Nós somos filhos muito amados de Deus, criados pela luz para nos dirigir num clima de busca de perfectibilidade para a luz. Muita paz a todos. Vamos agora mergulhando num clima de prece, aconchegando-nos no nosso próprio interior e agradecendo ao Pai da Vida a bênção da oportunidade, do contato e do convívio amoroso com os benfeitores que o representam, nesse instante, nessa casa de luz.